está, pode trazer afirmações do tipo: primeiro, a grande tribulação já teria acontecido com a queda de Israel e não ocorrerá novamente. Segundo, a grande apostasia, que seria abandono da verdade, teria ocorrido no primeiro século. Portanto, o que se deveria esperar seria uma cristianização crescente do mundo. Terceiro, os últimos dias estariam relacionados ao período entre a vinda de Jesus e a destruição de Jerusalém. Portanto, já ocorridos por terem sido os últimos dias de Israel. Quarto, o anticristo seria apenas uma expressão para descrever a apostasia da igreja antes da queda de Jerusalém, lá no ano 70. Por isso, qualquer pessoa ou ensino falso poderia ser chamado de anticristo. Em seguida, o arrebatamento. O arrebatamento em que os santos serão tirados da terra para se encontrarem com o Senhor nos ares não seria um evento diferente da volta de Jesus no último dia. Essas correntes religiosas também afirmam que a segunda vinda coincidiria com o arrebatamento e a ressurreição no final do milênio simbólico, quando viria o juízo final. E elas também afirmam que a besta de Apocalipse teria sido Nero, então seria em vão tentar esperar que surgisse uma outra besta. Também dizem que o falso profeta de Apocalipse teria sido a liderança de Israel, que rejeitou a Cristo e adorou a besta, e que a grande meretriz de Apocalipse teria sido Jerusalém, que sempre caiu na apostasia e perseguiu os profetas, perdendo assim o status de cidade de Deus. Também afirmam essas religiões fundamentalistas que o milênio seria o reino de Jesus, que ele estabeleceu quando veio aqui no seu primeiro advento. Portanto, seria o período atual, quando os cristãos reinam sobre a terra e preparam o mundo para a segunda vinda de Cristo. Esta é a crença de uma grande parte dos batistas do sul dos Estados Unidos, o que inclui o ex-presidente Bush, que segue a teologia do domínio, a mesma que o catolicismo romano e o anglicanismo britânico praticaram durante séculos, invadindo e dominando nações inteiras. Mas o que mais professam essas religiões fundamentalistas? Dizem que a primeira ressurreição de Apocalipse 20, versículo 5, seria uma ressurreição espiritual apenas, ou a justificação e regeneração de todo aquele que está em Cristo. Dizem também que os 1000 anos de Apocalipse 20, de 2 a 7, seriam apenas um número simbólico para expressar o período atual de domínio da igreja como um longo período de tempo que já mostrou não ser de meros 1000 anos e pode chegar a milhões de anos, segundo as ideias dessas religiões fundamentalistas. Elas também dizem que a nova criação já teria começado e os novos céus e nova terra seriam palavras simbólicas para descrever a condição dos salvos. Diz também que Israel teria sido deixado de lado por causa da sua apostasia e nunca mais seria o reino de Deus, e nem teria qualquer futuro como nação especial. Algumas delas também vão dizer que a igreja teria substituído Israel e seria agora merecedora de todas as promessas de prosperidade feitas a Israel no Antigo Testamento. E algumas dirão que a batalha de Armagedon seria apenas simbólica, representando a derrota daqueles que se opõem a Deus ou obedecem aos falsos profetas. Bem, eu vejo que o problema do preterismo é de base, é de fundamento. Se não existir a preocupação de se dividir a palavra de Deus de forma precisa, nós acabaremos achando que tudo o que está escrito vale para todos, em todo tempo, em todo lugar. A exortação dada por Paulo a Timóteo poderia ser traduzida mais literalmente assim: procura diligentemente apresentar-se a Deus aprovado, um obreiro que não tem de que se envergonhar, dissecando com precisão a palavra da verdade. Essa seria a tradução ao pé da letra de 2 Timóteo 2,15. O sentido da palavra grega, que foi traduzida como manejando ou manejar nas versões Almeida, ela é no grego dissecar, ou seja, separar os órgãos de um ser vivo com o objetivo de examinar cada um separadamente. Só assim é possível entender cada evento no seu devido lugar e em sua relação com o todo, e não simplesmente jogar toda a profecia bíblica na vala comum do simbolismo ou então da história acabada. Basta aplicar este princípio ao livro de Apocalipse para nós vermos que o próprio livro está dividido em 3 grandes seções. A primeira: escreve, pois, as coisas que viste, é a primeira seção, e as coisas que são, a segunda seção, e as coisas que hão de acontecer depois destas, terceira seção. Isso está em Apocalipse 1:19. Não precisa ser nenhum Sherlock
perceber que a referência feita no capítulo 4 do mesmo livro é justamente a terceira grande divisão, mostrando-se ela posterior à segunda, que fala do tempo da igreja, e por isso mesmo ainda futura. Apocalipse 4:1 diz assim: depois dessas coisas, você se lembra do versículo antes como era, né? Escreve as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E aí chega no capítulo 4, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Além disso, o Apocalipse descreve em sua maior parte o período da grande tribulação. E o Evangelho nos diz claramente que trata-se de uma tribulação como a qual nunca existiu e nunca existirá. Mateus 24:21 diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Marcos 13:19 diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo,